Introdução. Vou estudar e me preparar, e quem sabe chega a minha chance. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Sempre gostei de ler frases de grandes homens e mulheres da história. E essa é uma citação de Abraham Lincoln que ecoa em mim desde os tempos da escola. Sou alguém que gosta de estar preparado, e minha atividade como construtor exige que eu faça muito trabalho de base antes de me lançar em qualquer empreendimento. Palpites não têm vez quando se trata de construção. O trabalho tem que ser sólido desde o ponto de partida. Em resumo, como empreiteiro, tenho que estar preparado. Recentemente, passei por uma campanha árdua, e o fato de ter vencido a eleição para presidente dos Estados Unidos não foi grande surpresa para mim. Acredite, nunca dei esse resultado como garantido, mas me preparei para ele durante muitos anos. Sempre fui patriota, e meu amor por este país foi um ímpeto em favor da realização desde a minha infância. Minha dedicação vai fundo, e meu foco jamais vacilou. Eu estava pronto e estava preparado. Quando existe alguma coisa com a qual você se importa profundamente, ela lhe dará uma energia incrível. Chamo isso de paixão. Sou conhecido por dizer que sem paixão não se consegue ter grande sucesso. Isso é algo que meu pai ensinou, e o resultado da campanha presidencial de 2016 é um exemplo claro desse conselho. O interesse e paixão que tenho por este país foram suficientes para proporcionar a força exigida para superar alguns obstáculos muito grandes e chegar ao cargo onde eu poderia fazer diferença. Meu pai estava certo a respeito da paixão, e a sabedoria dele é um dos ingredientes básicos dessa vitória. Qual a sensação de ter ganho essa eleição? Maravilhosa! As dificuldades valeram a pena, e embora eu saiba que tem mais pela frente, tudo valerá a pena por servir ao país do qual tenho um orgulho incrível. Sou grato por ter recebido essa oportunidade, e o quem sabe do presidente Lincoln tornou-se realidade para mim. Os Estados Unidos merecem a melhor liderança, e estou preparado para dar tudo. Somos abençoados além do imaginável por viver neste país extraordinário, e vou garantir que nossa boa fortuna permaneça intacta. Juntos, faremos a América grande outra vez. Prefácio. É preciso acreditar. As pessoas dizem que tenho autoconfiança. Pode ser. Quando comecei a me expressar publicamente, fui realista. Sabia que os incompetentes e impacientes oposicionistas do status quo ansiosamente se alinhariam contra mim. Os políticos que iludem amplamente com suas falas em campanhas e agem como completos fracassados quando tentam efetivamente governar. Os lobistas e grupos de interesses especiais com as mãos em nossos bolsos em nome de seus clientes. Os integrantes da mídia que estão tão perdidos no que se refere à justiça que não têm nenhum conceito sobre a diferença entre fato e opinião. Os imigrantes ilegais que ocuparam empregos que deveriam ser destinados à nossa população legal, enquanto mais de 20% dos americanos estão atualmente desempregados ou em subempregos. O Congresso, que está num beco sem saída há anos e é virtualmente incapaz de lidar com qualquer um de nossos problemas domésticos mais urgentes, ou inclusive os mais básicos, como aprovar um orçamento. Enquanto isso, o alicerce deste país, a classe média e aqueles 45 milhões presos à pobreza, tem visto sua renda declinar nos últimos 20 anos. Compreensivelmente, seu desencanto e frustração com o que está acontecendo crescem a cada dia. E até nossos advogados e juízes, os sábios pensativos, têm pisado na Constituição americana, o baluarte de nossa democracia. Eles têm apressadamente apontado a si mesmos como elaboradores de diretrizes, pois nossos parlamentares eleitos são paralisados pelo proselitismo. Quanto à presidência e ao setor executivo, a incompetência está além da imaginação. Enquanto escrevo este livro, o presidente russo Vladimir Putin está passando a perna em nosso presidente ao aglutinar uma coalizão na Síria que fará dele o único líder efetivo mundial. Ele e seus aliados, mais notadamente o Irã,
se posicionaram exatamente onde o presidente Obama e nossas forças armadas falharam tremendamente ao longo dos anos. Desperdiçamos literalmente trilhões de dólares no Oriente Médio, com virtualmente nada para exibir dessas iniciativas, exceto a alienação de nosso melhor aliado, Israel. Para piorar a situação, negociamos um tratado nuclear custoso e sem valor com o Irã, no momento o maior aliado russo, na suposição de que resultaria em uma maior harmonia e paz mundial. O conceito da grandeza americana, de nosso país como líder do mundo livre e a ser liberto, desapareceu. Apesar de todos os desafios, e na realidade por causa deles, decidi fazer algo a respeito. Não consegui ficar parado e ver o que estava ocorrendo ao nosso maravilhoso país. Esse caos pede por liderança do pior modo possível. Necessita de alguém com bom senso e perspicácia nos negócios. Uma pessoa que possa realmente reconduzir a América ao que nos fazia poderosos no passado. Precisamos de alguém com um histórico comprovado de sucesso nos negócios, que entenda o que é grandeza. Uma pessoa que possa nos reagrupar para o padrão de excelência outrora epitomizado e que explique o que precisa ser feito. Quando comecei a falar publicamente, não tinha ideia de qual seria a reação. Sei que sou um grande construtor, mas não tinha exposto completamente minhas ideias e pensamentos políticos para restaurar a grandeza americana. Sabia também que a marca Trump é um dos grandes ícones mundiais de qualidade e excelência. Nossos edifícios e resorts agora se destacam muito orgulhosamente e lindamente por todos os Estados Unidos e em vários outros países. Comecei com a questão da imigração ilegal e propus a construção de um grande muro muito alto e completamente impenetrável para o fluxo de imigrantes que não desejamos ou não necessitamos que fiquem aqui ilegalmente. De repente, os americanos começaram a acordar para o que estava ocorrendo a respeito da imigração ilegal. Apesar do número expressivo de candidatos que disputavam a indicação republicana, o que eu dizia começou a realmente ser entendido e ter um grande impacto sobre as pessoas. Comecei a atrair multidões tão grandes que tivemos de mudar nossos comícios para estádios de futebol. O primeiro debate nacional atraiu 24 milhões de espectadores, o que estabeleceu um recorde para a televisão a cabo. Apesar de algumas perguntas antagônicas ridículas, ou talvez por causa delas, revidei como sempre faço e comecei a explicar meus pontos de vista. Como resultado, a maioria das pessoas considerou que venci o debate. As pessoas estavam aplaudindo. De repente, indivíduos que jamais se preocuparam com eleições ou que nunca tinham votado corriam para os nossos comícios. A mídia, os políticos e os supostos líderes de nosso país reagiram horrorizados, mas perseverei e me dirigi diretamente às pessoas, pois não preciso de suporte financeiro de ninguém, nem preciso de aprovação para o que digo ou faço. Eu apenas tinha de fazer a coisa certa. Agora comecei a inserir alguns detalhes de meus pontos de vista. Lancei um plano fiscal que oferece à classe média e aos pobres uma chance de conservar mais de seus rendimentos, enquanto reestruturo como os ricos pagarão impostos. Estou comprometido com uma força militar realmente mais poderosa, preparada e equipada para enfrentar qualquer um e todos os nossos inimigos. Quando esboçamos um plano de trabalho, ele precisa significar algo para todos, especialmente para nossos inimigos. Introduzi uma abordagem inteiramente nova para a criação de empregos, estimulando as empresas a repatriar mais vagas e postos de trabalho aqui para a América, bem como os trilhões de dólares correntemente depositados em bancos no exterior. Expliquei por que o Obamacare é uma solução custosa e ridícula para os nossos problemas de saúde e que devia ser repelido e substituído por uma opção muito melhor. Precisamos corrigir o problema, criando competição no setor privado entre empresas de seguro, possibilitando aos pacientes escolherem os médicos de família que desejam. Competição é uma palavra mágica na educação também. Os pais devem ter o direito de escolher as escolas em que seus filhos possam obter o melhor ensino. As escolas mais fracas serão fechadas,
e professores ineficientes demitidos. Uma educação igual para todos, Common Core, é ruim. A educação deve ser baseada localmente. Na parte doméstica, precisamos empreender uma grande reconstrução de nossa infraestrutura. Um número excessivo de pontes tornaram-se perigosas. Nossas estradas estão decadentes e cheias de buracos, enquanto engarrafamentos de trânsito custam milhões em perda de renda para motoristas com empregos em cidades congestionadas. O transporte público vive superlotado e não é confiável, e nossos aeroportos devem ser reformados. Eu poderia prosseguir a respeito de muitas ideias apresentadas neste livro, e mais ideias que apresentarei a seguir, mas deixe-me acrescentar que, embora meus críticos estejam forçando suas agendas políticas, a última coisa que precisamos são mais planos que se evaporem após as eleições. O que precisamos é de uma liderança que consiga lidar com essa bagunça e comece a aplicar soluções práticas a nossos problemas. Meu objetivo não é elaborar centenas de páginas de regulamentações governamentais, tampouco estimular a burocracia, como outros propõem. Precisamos esboçar políticas comunitárias com bom senso e então formar equipes, se necessário, para fazê-las funcionar. Sei como lidar com questões complexas e como reunir todos os elementos necessários para o sucesso. Fiz isso durante décadas e consolidei uma grande empresa e um patrimônio líquido gigantesco. Este livro é concebido para oferecer ao leitor um melhor entendimento sobre mim e minhas visões para o nosso futuro. Sou um cara realmente bacana, mas também apaixonado e determinado a fazer com que nosso país seja grande outra vez. É hora de revertermos a América do desespero e da ira para a de alegria e realizações. Isso pode acontecer e acontecerá. Nossos melhores dias ainda estão por vir. Há muitas grandezas não exploradas em nosso país. Somos ricos em recursos naturais e também em talento humano. Aprecie a leitura deste livro e juntos vamos tornar a América grande outra vez. Capítulo 1. Vencendo outra vez. A América precisa começar a vencer outra vez. Ninguém gosta de perdedores e ninguém gosta de ser intimidado. No entanto, aqui estamos hoje, a maior superpotência da Terra, e todos estão comendo o nosso almoço. Isso não é vencer. Temos um presidente que tenta ser durão e estabelecer limites, mas quando esses limites são ultrapassados, não há repercussões. E quando tentamos negociar com os outros países? Não nos posicionamos, não ameaçamos nos retirar. E mais importante, não nos retiramos, fazemos concessão após concessão. Isso não é vencer. Se eu gerisse o meu negócio dessa forma, me demitiria. Considere um dos piores acordos de nossa história, o Tratado Nuclear com o Irã, que John Kerry negociou e o presidente Obama empurrou para o Congresso, ou melhor, convenceu seu partido a apoiá-lo e obstruiu qualquer debate ou votação a respeito. Este é provavelmente o tratado mais importante de nossa época, e nossos parlamentares estúpidos não conseguiram nem mesmo se reunir para discutir ou votar nele. Ronald Reagan disse: confie, mas verifique. Mas nesse caso não estamos seguindo nada desse conselho. Como podemos confiar em um homem como o Ayatollah Khomeini? Exatamente um mês antes de aprovarmos o tratado, ele reiterou que seu país estava empenhado em destruir e eliminar Israel, nosso aliado mais importante e parceiro de longa data na preservação de alguma ilusão de estabilidade na região. E quanto à verificação, nem mesmo sabemos que acordos laterais a Agência Internacional de Energia Atômica celebrou com o Irã. Ou, se sabemos, não foram revelados publicamente. Isso não é vencer. Na minha opinião, é uma negligência criminosa. Então, quando todos os senadores republicanos criticaram esse acordo, e alguns dos democratas também, o presidente comparou suas críticas a nossos adversários. Em outras palavras, ele atraiçoa seus amigos e aliados e depois defende seu tratado comparando os críticos a nossos inimigos. Isso é o que chamamos de disciplina bem-sucedida? Agora vamos abrir os portões a refugiados de países como a Síria, que é como estender um convite pessoal aos membros do Estado Islâmico para que venham viver aqui,
e tentem destruir nosso país de seu interior. Esta é a América de hoje, a cidade brilhante no topo de uma colina que outros países costumam admirar e tentavam imitar. Assim, o que pode ser feito sobre isso? Como começamos a vencer outra vez? Para começar, precisamos de um governo comprometido em vencer e que tenha experiência em vencer. Este livro aborda como podemos fazer isso. No início de setembro de 2015, discursei em um grande comício em Washington, D.C. Disse que precisávamos de uma força militar que seja tão forte que não tenhamos de utilizá-la. E depois perguntei: "Você está ouvindo, presidente Obama?" Praticamente toda a multidão aclamou minha fala, mas entendi por que alguns estavam céticos. Os americanos estão acostumados a ouvir as mesmas antigas promessas dos mesmos políticos desgastados que jamais produzem quaisquer resultados, que dirá vitórias. Eu deveria saber. Durante anos doei dinheiro, muito dinheiro, a candidatos de ambos os partidos que pediram meu apoio para suas campanhas. Eles prometeram fazer mudanças com a aplicação de novas ideias e recolocar o governo no seu objetivo original, mais limitado, de proteger nosso país e priorizar nosso povo. Um candidato após o outro fez todo tipo de promessa como essa, e muito pouco, se é que algo foi feito. Quantos desses problemas foram resolvidos? Em Washington, nada parece avançar. Veja o Congresso, que tem uma reputação compreensivelmente negativa entre os americanos. E por que não? Os parlamentares não fazem nada. Não conseguem aprovar nenhum orçamento anual e batem boca constantemente, o que indica que simplesmente empurram todos os nossos problemas e nossa imensa dívida para nossos filhos e possivelmente nossos netos. Isso tem de parar. Finalmente, concluí que a América não precisa de mais políticos, muito papo nenhuma ação, para administrar nossas demandas, mas sim de executivos inteligentes que saibam como gerenciar. Não precisamos de mais retórica política, mas sim de bom senso. Se não está quebrado, não conserte, mas se estiver quebrado, chega de conversa e vamos consertar. Eu sei como consertar. Muita gente estava me estimulando a expor publicamente minhas ideias, e compreendi que, com minha famosa história de sucesso e meu histórico de construir prédios residenciais e de escritório, além de modernizar espaços públicos, ao mesmo tempo acumulando riqueza pessoal, poderia inspirar as pessoas a ajudar a criar a reviravolta mais profunda da história americana. Certamente havia incrédulos. Entre jornalistas que vendem jornais ao criar controvérsias e políticos estabelecidos ávidos em preservar o status quo, que por sua vez preserva seus cargos, havia muitos experts prevendo meu fracasso. Eles estavam lendo as pesquisas, estavam ouvindo todos os lobistas e seus grupos de interesses especiais dizendo: Trump é uma ameaça ao nosso bem-estar. Estavam inclusive dizendo que eu era um intimidador, ou que era preconceituoso, ou que detestava mulheres ou hispânicos. Alguns deles até mesmo disseram, e esse é o pior pecado na política, que eu desejava enquadrar inclusive as pessoas mais ricas da América com todos seus benefícios fiscais. Provei que todos estavam errados. Todos. De repente, aqueles mesmos jornais e experts só falavam das minhas ideias. E mesmo quando tive de responder a algumas das perguntas mais difíceis e estúpidas de jornalistas supostamente apartidários, as pessoas continuaram a me ouvir e apoiar minhas ideias. E adivinhe, as mulheres aderiram à minha mensagem, pois estão tão cansadas quanto os homens do tão pouco que é realizado em Washington. Do modo semelhante, os hispânicos também subiram a bordo, pois ouviram, de funcionários hispânicos que efetivamente trabalharam para mim e me conhecem como chefe líder, que Donald Trump constrói empresas. Donald Trump constrói edifícios. Donald Trump faz campos de golfe magníficos. Donald Trump realiza investimentos que geram empregos. E Donald Trump também gera empregos para imigrantes legais e todos os americanos. Até os jornalistas mais fastidiosos estão concluindo que Donald Trump é autêntico e que as pessoas estão respondendo a alguém completamente diferente de qualquer outro político. Ninguém está me pagando para eu dizer essas coisas.
Eu pago do meu bolso e não estou contemplando lobistas ou quaisquer grupos de interesses especiais. Não estou jogando segundo as regras usuais do status quo. Não sou um político que consulta as pesquisas para ver no que devo acreditar ou o que devo dizer. Estou falando como são as coisas e indo ao cerne do que penso que fará a América grande outra vez. Não sou um diplomata que deseja contentar a todos, mas sim um empresário prático que aprendeu que, quando você acredita em algo, não para nunca, jamais desiste e, se é derrubado, se ergue imediatamente e continua lutando até vencer. Essa tem sido minha estratégia durante toda a minha vida e tenho sido muito bem-sucedido ao segui-la. Vencer importa, ser o melhor importa. Continuarei lutando por nosso país até ele ser grande outra vez. Muita gente pensa que o sonho americano morreu, mas podemos trazê-lo de volta maior, melhor e mais forte do que nunca. Mas devemos começar agora. Precisamos assegurar que a América comece a vencer mais uma vez. Capítulo 2. Nossa mídia política imparcial. Faz tempo que sou o homem que a mídia ama odiar. Não demorou muito para eu aprender o quanto a mídia política pode ser realmente desonesta. No primeiro debate republicano, a jornalista da Fox, Megyn Kelly, claramente estava lá para me atacar. E é claro que no segundo debate, virtualmente todos me atacaram, pois a maior parte dos números deles nas pesquisas estava afundando, enquanto os meus se elevavam. Talvez eu seja uma pessoa controversa. Digo o que penso. Não quero esperar para ouvir o que um pesquisador de opinião tem a dizer porque não uso os serviços deles. A mídia adora minha franqueza. Sabem que não vou me esquivar de ou ignorar suas perguntas. Não tenho problema em falar sem rodeios. Os debates presidenciais normalmente atrairiam uns 2 milhões de espectadores, mas na minha primeira noite tivemos 24 milhões de pessoas sintonizadas e o segundo debate atraiu um número similar. Essas foram as maiores audiências na história da Fox News e da CNN, superiores às das finais da NBA, da World Series e da maioria das transmissões da NFL. Por que você acha que as pessoas assistiram aos debates? Para ouvir perguntas desagradáveis? Para assistir a um monte de políticos tentando fingir que não são do meio, como eu realmente não sou, de modo que possam ser mais bem-sucedidos? O fato é que dou às pessoas o que elas necessitam e merecem ouvir, exatamente o que não obtém dos políticos, a verdade. Nosso país está muito confuso nesse instante, e não temos tempo de fingir o contrário. Não temos tempo para perder sendo politicamente corretos. Você ouve os políticos e é como se seguissem um roteiro intitulado "Quão cansativo eu consigo ser?". Assistir às entrevistas com algumas dessas pessoas é praticamente tão excitante como observar a secagem de uma pintura. Elas têm tanto medo de tropeçar em suas próprias palavras, ficam tão apavoradas de dizer algo fora do roteiro e desvirtuar a mensagem, essa é a frase que usam, desvirtuar a mensagem, que ficam verbalmente paralisadas. Farão tudo o que possam para evitar responder às perguntas, e a mídia faz o jogo delas. O propósito desse jogo é aparentar profundidade e, ao mesmo tempo, ainda parecer um rapaz ou moça comum, com quem seria divertido tomar uma cerveja. Os pesquisadores de opinião dizem a elas como ser tudo para todo mundo sem ignorar ninguém. Esses mesmos políticos que prometem audaciosamente enfrentar nossos inimigos nem mesmo dão respostas diretas aos repórteres. Eu não faço esse jogo, pois sou um empresário muito bem-sucedido e minha opinião é que este país precisa sair das profundezas de todos os nossos problemas e dos 19 trilhões de dólares que devemos. No primeiro debate, respondi à pergunta tendenciosa de Megyn Kelly, dizendo o seguinte: penso que o maior problema que esse país tem é ser politicamente correto. Tenho sido confrontado por muita gente e, francamente, não tenho tempo para ser politicamente correto por completo. E, para ser honesto com você, não acho que esse país também tenha tempo. Nosso país está numa grande enrascada. Não vencemos mais. Perdemos para a China.
Perdemos para o México tanto no comércio como nas fronteiras. Perdemos para a Rússia, para o Irã e a Arábia Saudita. Não estou me gabando quando digo que sou um vencedor. Tenho experiência em vencer. Isso é o que chamamos de liderança. Significa que as pessoas me seguirão e serão inspiradas pelo que faço. Como eu sei? Tenho sido um líder a vida inteira. Milhares de meus funcionários sabem que eu dou conta e os ajudarei a dar conta. Às vezes, posso ser discreto, injetar um pouco de humor, me divertir ou brincar. Nos divertimos juntos. O que digo é o que digo, e todos que me conhecem realmente gostam disso. Com os problemas que enfrentamos, esses debates se tornaram Trump versus os outros. Os ataques chegam a mim de todas as direções, pois todos sabem que sou o único falando em realmente mudar este país e tornar a América grande outra vez. Os moderadores leem uma citação minha ou interpretam erradamente uma citação minha e depois pedem a uma outra pessoa para comentar. Será que tem o temperamento correto? Será que dirigiria o país como uma empresa? Quando realmente me tornei republicano? Esses diálogos dão um ótimo programa de televisão. Infelizmente, é quase como assistir a algum evento esportivo. E adivinhe, poucas, se é que alguma, dessas perguntas chegam ao cerne do que está errado com o nosso país e do que realmente importa para os americanos. É tudo muito pessoal. Pois os políticos e seus camaradas jornalistas sabem que o público não quer ouvir os detalhes de nossa entrega nuclear ao Irã ou do que faremos sobre toda a sangria da dívida federal que os pagadores de impostos norte-americanos estancam nos dias de hoje. Os diálogos pessoais entre eu e os outros tornam-se a história mais importante do debate e o foco da cobertura do noticiário por semanas. Você gostaria de pensar que a Fox News e a CNN pudessem fazer melhor. Para o registro, acho que Fox e CNN me trataram mal. Ainda assim, você pensaria que uma importante rede de notícias levaria suas responsabilidades mais a sério e utilizaria esses debates para ajudar o público a determinar quem tem o melhor plano para tornar nosso país grande outra vez. Mas elas perderam a oportunidade. O formato geral do debate funcionou bem para mim. O povo americano é inteligente e descobriu muito rapidamente quais os reais motivos para intensificar os ataques pessoais contra mim. E obtive mais minutos, mais coberturas de primeira página, mais pedidos de entrevista do que qualquer outro candidato e, o mais importante para o país, a oportunidade de falar diretamente com as pessoas. Há muitos jornalistas por quem tenho muito respeito, especialmente da mídia financeira. Quando os jornalistas financeiros entrevistam, eles sabem o que estão fazendo e fazem perguntas diretas que podem fornecer informações importantes a seus espectadores. Há dinheiro em jogo, e eles não fazem o mesmo jogo tolo de pegadinhas dos jornalistas de política. Eles não podem se dar a esse luxo. Não me importo de ser atacado e uso a mídia de modo como ela me usa, para atrair atenção. Quando tenho essa atenção, cabe a mim utilizá-la a meu favor. Aprendi há muito tempo que, se você não tem medo de falar abertamente, a mídia escreverá sobre você ou suplicará para você aparecer em seus programas. Se você se comporta um pouco diferentemente ou diz coisas ultrajantes e revida, adoram você. Assim, às vezes faço comentários chocantes e dou o que eles querem, espectadores e leitores, a fim de defender meu ponto de vista. Sou um empresário com uma marca para vender. Quando foi a última vez que você viu um painel de pendurado do lado de fora de uma pizzaria com os dizeres: a quarta melhor pizza do mundo? Agora, no entanto, estou usando esses talentos, afiados por anos de sucesso estrondoso, para inspirar pessoas a pensar que nosso país pode melhorar e se tornar poderoso novamente e que podemos dar uma reviravolta na situação. O custo de um anúncio da página inteira no New York Times pode ultrapassar $100 mil, mas quando escrevem uma história sobre uma de minhas realizações, não me custa um centavo e consigo publicidade ainda mais significativa. Tenho um relacionamento de 2 vias mutualmente rentável com a mídia. Damos o que necessitamos um ao outro. E eu agora estou usando esse relacionamento para falar sobre o futuro da América.
Muita gente acredita que me dou bem com a imprensa. Talvez isso ocorra às vezes, mas quem acredita que posso usar a mídia está completamente enganado. Ninguém pode usar a imprensa. Ela é grande demais, disseminada demais. No meu caso, foi absolutamente necessário tentar consolidar relacionamentos com os repórteres. Há muitos jornalistas que respeito. Algumas das pessoas mais bacanas que conheço são jornalistas. São honestos, decentes e trabalham arduamente. Honram a profissão. Se faço algo errado ou cometo erros, eles relatam com exatidão. Não tenho problema com isso. O que me incomoda é o erro, não o relato. Mas há muitas vezes também em que acredito que a mídia é abusiva, tanto para pessoas como eu, como para o processo. A palavra-chave é acuradamente. A exemplo de qualquer outra profissão, tem gente que não é boa. Não há dúvida de que, considerando toda a atenção da imprensa que já tive, tanto boa quanto má, definitivamente conheci gente do topo quanto da extremidade mais inferior da cadeia alimentar. Me refiro ao mais baixo, seres humanos horríveis, desonestos. Tenho visto esses chamados jornalistas mentirem descaradamente. Digo isso pois a incompetência não serve para explicar as histórias imprecisas que escrevem. Não há outra explicação. A imagem que criei, por meio da mídia, habilitou-me a construir uma das marcas mais luxuosas do mundo. As pessoas compram meus apartamentos, compram minha etiqueta e jogam em meus campos de golfe porque sabem que, se coloco meu nome neles, obrigatoriamente são de qualidade superior. Por que você acha que a NBC me ofereceu meu próprio show, O Aprendiz? A emissora fez isso porque me diferenciei para ser um alvo, o grande empregador durão. O resultado foi um dos shows mais bem-sucedidos da história da televisão. Sou o único chefe do mundo que eleva ao futuro status de uma pessoa despedindo-a. Às vezes a verdade dói, mas às vezes esse é o único jeito de melhorarmos. E muitos telespectadores me disseram que, ao assistir meu programa, aprenderam a ser mais eficientes em seus empregos, de modo que eles não fossem demitidos. Não dou bola para críticas. As pessoas me consideram muito sensível a críticas, mas não é verdade. Tenho uma esposa linda e maravilhosa. Ganhei bilhões de dólares. Meus filhos são executivos extremamente inteligentes e talentosos que trabalham comigo. Tenho uma pilha de enormes projetos potenciais esperando em minha mesa. Não consigo entrar em uma sala ou caminhar pelas ruas sem que as pessoas corram ao meu encontro e digam que estão entusiasmadas por nosso país vencer outra vez. Portanto, as críticas não me incomodam e não conseguem me magoar. Tive poder e tive lucros, mas agora é hora de ajudar as pessoas a terem voz e garantir que sejam ouvidas. Estou fazendo isso para tornar nosso país grande outra vez. Não faz muito tempo, uma porção de entendidos ficava me perguntando se eu falava sério. Pensei que estavam fazendo a pergunta errada. O que deviam estar me perguntando era se eu falava sério sobre o futuro de nosso país. Nunca fui tão sério sobre nada em minha vida. Na busca por índices de audiência, todos os programas de TV estão tentando criar notícias. O problema é que não estão fazendo o trabalho deles. Não estão interessados em informar o público. Em vez disso, fazem seu próprio jogo, o das pegadinhas. Como disse, parte da mídia política é muito desonesta. Não se importa de publicar a verdade, não quer repetir meus comentários na íntegra, nem ser incomodada explicando o que eu quis dizer. Sabem o que eu disse, sabem o que eu quis dizer, mas editam ou interpretam para dar o significado diferente. Fui lembrado desse comportamento quando anunciei que estava concorrendo à presidência em 16 de junho em Nova York. Falei extensamente sobre uma porção de diferentes tópicos. Fiz a lista de uma porção de problemas que estávamos enfrentando. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.